Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, vou estar aqui fazendo mais um vídeo. Eu vou estar lendo aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Eu vou assim estar trazendo realmente uma explicação desta palavra. Eu vou falar para todos vocês assim, que quando realmente vocês observarem algum vídeo falando de algum assunto, que vocês realmente analisam realmente toda a palavra para realmente chegar à conclusão, porque muitas das vezes realmente as pessoas muitas vezes realmente aprendeu de uma forma e muitas das vezes realmente nem considera realmente as palavras para que possa chegar a uma conclusão, realmente se tem realmente o significado, se realmente está correto, ou se não, muitas das vezes realmente passa para frente ou até mesmo ignora, né? Mas só que na verdade realmente todos os vídeos que realmente nós possamos realmente ver. Eu já tenho visto muitos vídeos e eu vou tirar as conclusões se tem lógica, se realmente é algo de importância ou se não. Porque muitas das vezes realmente nós aprendemos de uma forma e achamos realmente que é aquela forma que realmente está certo. Mas muitas das vezes realmente pode não estar. Então realmente eu peço aos irmãos vocês que vão ver esse vídeo. Eu não sei se realmente vai dar para concluir realmente somente em um vídeo ou se vai, se eu vou fazer a segunda parte, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas eu vou tentar realmente fazer de uma só vez. Se realmente não der para fazer de uma vez, eu vou fazer de duas vezes. Amém? Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Portanto, realmente, possamos observar estas palavras realmente relatadas pelo apóstolo Paulo, Mas como realmente nós possamos realmente entender esta palavra? Será que realmente somente no sentido literal, o material, possamos dizer assim, ou se realmente esta palavra realmente possa ser entendido realmente também no sentido espiritual. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente o ministério de Cristo, ou possamos realmente observar a conclusão realmente do pacto da nova aliança. Portanto, realmente é mais, realmente para que nós possamos realmente entender realmente mais no sentido espiritual. Porque enquanto Cristo realmente não tinha ainda passado pela morte, até mesmo nós possamos entender muitas palavras que ele falava no sentido literal, material, possamos dizer assim, mas também no sentido espiritual. E nós possamos observar que quando ele falava no sentido espiritual, os discípulos, até mesmo aqueles que estavam com ele, tinham dificuldade realmente de entender. Ou até mesmo realmente queria deixar ele, porque achava absurdo algumas palavras que ele falava, só que ele estava apresentando realmente algo no sentido realmente espiritual. Portanto, nós possamos realmente observar que assim também é o apóstolo Paulo, realmente nós possamos observar que as falas realmente do apóstolo Paulo, realmente as explicações dele, realmente é mais no sentido também espiritual, porque nós possamos realmente observar que Paulo realmente, depois que ele foi chamado, nós possamos realmente observar que quando
Cristo realmente ele vai para a cruz, nós possamos realmente observar que o cenário é outro, né? Porque, né, após realmente Jesus realmente, né, que ele vai para a cruz, nós possamos observar que muda realmente o cenário. Portanto, realmente as ordenanças ali que realmente foi estabelecido pelos apóstolos, né, para realmente, né, anunciar o evangelho, realmente é mais realmente no sentido espiritual. Portanto, realmente eu fazer esse vídeo, se não dá para fazer em uma parte, eu fazer em duas, né, para que vocês possam realmente entender aquilo que eu estou falando. Portanto, realmente vamos observar aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, né, estou falando realmente no sentido, né, espiritual, que muitas das vezes realmente a Bíblia fala de coisa literal, né, no sentido literal, material, mas também realmente fala coisa no sentido espiritual. Portanto, realmente o ministério de Cristo é baseado mais realmente nas coisas no sentido espiritual. Portanto, nós possamos observar aqui 3 de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, vamos aqui do 6. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letra em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam evitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Portanto, nós possamos observar que aqui o relato do apóstolo Paulo, né, aqui em 2 Coríntios, o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito verifica. Portanto, realmente nós possamos observar que o ministério do apóstolo Paulo realmente está baseado mais no sentido espiritual, né? O que está falando aqui, né? O qual nos fez também capaz, né? Realmente ele foi capacitado, mas realmente no sentido espiritual. Portanto, realmente as falas do apóstolo Paulo, né, nós possamos realmente entender que é mais realmente voltado realmente ao sentido espiritual. Portanto, que nós voltamos aqui para o 23 de 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, nós possamos realmente observar que quando a Bíblia realmente está falando nesse sentido, só que realmente o que Jesus realmente estava apresentando ali era algo realmente no sentido espiritual. Portanto, nós possamos observar que foi depois da ceia, portanto, realmente ele já tinha realmente, né, assim como os discípulos realmente estavam em banquete, possamos dizer assim, né, porque o que eles faziam era uma celebração da Páscoa. Portanto, realmente nós possamos observar que depois realmente que ele já tinha ceado, né, porque Jesus realmente tomou esta decisão, realmente pegando ali um pedaço de pão, e pegando realmente ali o vinho, né? E ali apresentou para os discípulos e falou: este é o meu corpo que é partido por vós. E, né, pegando o cálice, também apresentou: esse é meu sangue, né? E ali realmente ele começa a falar com eles. Mas só que nós possamos realmente entender que essas falas realmente, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido realmente espiritual. Portanto, realmente, quando ele fala para comer da minha carne e beber do meu sangue, portanto, realmente, isto é uma demonstração no sentido espiritual. Não vou muito aprofundar nisso aqui, porque eu estava há muito tempo. Portanto, realmente, eu vou levar em outro lugar para que nós possamos realmente chegar à conclusão. Portanto, realmente, o comer, né, que Jesus está realmente falando, e este beber realmente no sentido espiritual, não é literalmente,
Mas possamos realmente observar que muitas vezes os discípulos realmente eles entendiam realmente somente no literal, mas ele não entendia no espiritual, mas só que Jesus realmente está falando realmente da sua morte. Ele está falando realmente que ele ia realmente para a cruz, né? E para que os discípulos, quando fala este comer, este beber, para que os discípulos realmente, né, não abandonassem a ele, né? Mas ficasse realmente na esperança, porque na verdade o que ele estava fazendo, o que ele ia realmente, né, o sofrimento dele seria realmente, né, por nós, seria realmente pelo amor que ele tinha realmente às almas. É pelo amor realmente aos discípulos. Então Jesus já estava ali, tipo assim, aconselhando a eles, quando ele estava realmente demonstrando ali, porque ele sabia que já estava próximo realmente à sua partida, próximo realmente ele haveria realmente de ser morto, ele haveria realmente de estar numa cruz. Portanto, realmente nós possamos observar que o pão ali, realmente ele estava, realmente ele partiu entre eles. Isso é uma demonstração realmente da sua morte, do seu sacrifício, né? Assim o sangue também que haveria realmente de ser derramado. Portanto, realmente este comer, este beber, portanto, realmente deve ser compreendido no sentido espiritual, né? Como é comer, realmente é no sentido obedecer, né? O beber também realmente é obedecer, é viver, não esquecer de mim. Isto que Jesus realmente estava mostrando. Eu vou realmente mostrar aqui para vocês aqui, dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender. Depois vocês analisam, né? Não se considera não, observa bem o que eu estou falando, né? E vocês realmente vão ver se tem realmente lógica realmente nas palavras que eu estou falando, porque muitas vezes vocês ouviram somente de uma forma, ninguém realmente, né, às vezes explicasse da forma que eu estou explicando, né? E muitas das vezes você vai ficar confuso. Eu tenho que entender a você, assim como também já passei por isso. Vamos ver aqui no Evangelho de São João, capítulo 6. Evangelho de São João, capítulo, vamos aqui no 4 de São João 4:34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, Jesus está falando, né, de uma comida que não é no sentido literal. Ele está falando de comida no sentido espiritual. Portanto, realmente os discípulos não estavam entendendo. Vamos ver aqui um pouco atrás aqui. Aqui no 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Né? O discípulo falou, né, com eles ali: trouxe alguém algo de comer? Né? Porque Jesus está falando que, né, tinha uma comida, né, ele ia apresentar uma comida ali que realmente eles não conheciam. Mas só que eles ainda ficaram em dúvida de trouxe alguém de comer e tal, que eles não entenderam o que Jesus estava falando. Aqui Jesus, no 34, ele fala: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Portanto, Jesus está falando de uma comida, mas no sentido espiritual, né? Portanto, realmente esta comida não é literalmente, né? É espiritualmente. Os discípulos realmente, portanto, não conheciam, e o próprio Jesus falou que seria realmente no sentido realmente espiritual. Vamos realmente observar aqui no 6 do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos, vamos ver aqui no versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Portanto, nós possamos realmente observar que Jesus aqui está falando, assim como o Pai que me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Portanto, realmente, Jesus está falando que o Pai que enviou, por isso realmente ele vive pelo Pai, né? Mas que ele fala, mas que quem de mim se alimenta viverá por mim. Então, Jesus realmente está falando para os discípulos, se vocês realmente alimentam de mim, se vocês obedecem à minha palavra, vocês realmente vão viver, né, por mim. Ele está falando realmente no sentido espiritual, né? Quem de mim se alimenta, né? Esse alimento realmente é no sentido espiritual, não é literal. Portanto, ele fala, este é o pão que desceu do céu, né? Este é o pão que desceu do céu. Portanto, realmente o pão que desceu do céu está referindo a Jesus. Portanto, aquilo que realmente vem do céu sempre realmente é no sentido espiritual. Portanto, ele falou, eu sou o pão que desceu do céu. Porque pão, nós possamos observar que pão é alimento, né? No sentido literal, nós possamos observar que pão é alimento, né? Até mesmo realmente quando alguém realmente vai orar, né? Por uma pessoa, por uma família, né? Muitas das vezes realmente que está passando necessidade de pão, muitas das vezes na oração pode até apresentar, Senhor, estou aqui com essa família, abençoe este lá, abençoe que nunca venha faltar o pão na sua mesa. Quando está referindo ao pão, não está falando somente o pão da padaria. Quando realmente esta palavra pão pode ser um banquete, pode ser realmente prosperidade, pode ser o arroz, feijão, né, a carne, e daí por diante. Portanto, realmente é uma demonstração que o pão realmente é algo realmente para sustentar. Mas que nós possamos realmente observar quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, ele está falando realmente de um pão, mas no sentido espiritual, um pão que realmente dá vida. É como realmente esta vida, né? Jesus, né? Ele que realmente veio para salvar, através realmente até mesmo da sua morte, realmente, né, muitas vidas vai ser salva. Realmente, quando realmente acreditar que realmente ele é o Filho de Deus, que veio realmente e sofreu realmente as afrontas para realmente dar vida ao ser humano. Portanto, realmente, o comer e o beber, isso realmente é uma forma, está comendo, está bebendo, né? Está obedecendo a palavra de Deus. Quando realmente o homem obedece, a palavra de Deus, realmente ele está comendo, ele está bebendo. Porque isso realmente que é a referência no sentido espiritual. Mas muitas vezes os discípulos realmente não entendiam. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Portanto, nós possamos observar que os discípulos não entenderam, né? Não estavam entendendo, porque ele estava falando de coisa espiritual. Ele não está falando de coisa literal, material. É de uma comida que come e depois torna a ter fome. Ou uma comida que não pode salvar, né? Existe comida que pode salvar e existe comida que não pode salvar. A comida realmente que come e alimenta a alma, portanto essa comida no sentido espiritual, né? E vai para o coração. Mas existe a comida no sentido literal que come e torna a ter fome. Portanto, o que Jesus está relatando ali é no sentido espiritual. Portanto, aqui no de João também 6:27, aqui no Evangelho, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, trabalhai não pela comida que perece. Tem comida que perece, mas só que esta comida, né, ou este pão, né, realmente é algo que permanece. Portanto, realmente o que Jesus apresenta ali, este pão, né, o que Jesus está falando de comer, né, aquele que come, tá, da minha carne, bebe meu sangue. Portanto, realmente o que ele estava mostrando para os discípulos ali, ele estava realmente aplicando algo, né, que realmente eu queria, ele haveria de passar. Ele estava realmente mostrando a respeito realmente da sua morte, né,
para que os discípulos realmente não deixariam ele, né? Porque eles realmente viessem estar esperando a ele, estar realmente servindo a ele, obedecendo realmente as palavras que ele tinha ensinado. Portanto, realmente é o obedecer, se comer que Jesus estava falando ali, realmente é obedecer realmente os seus mandamentos. Portanto, nós possamos observar que aqui os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Aqui no 60, para nós observar aqui no 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Disto disse-lhe, isto escandaliza vós? Aqui no 63. O Espírito é o que verifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Portanto, Jesus realmente está explicando para eles, porque eles estavam deixando Jesus, né? Porque eles achavam absurdo realmente no que Jesus estava falando, né? Que ele realmente seria o pão da vida, né? E aquele realmente, né, quem no começo da sua carne bebesse o seu sangue não tinha vida. Portanto, os discípulos realmente não entendendo realmente, né, o sentido espiritual, eles começaram realmente a deixar Jesus, né? Portanto, Jesus realmente vem e aplica, Jesus sabendo o que estava no coração deles, Jesus começa a falar. O Espírito que verifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, são Espírito e vida. Jesus, portanto, começa a falar com eles, estou falando de algo espiritual. Portanto, a carne para nada aproveita. Né, que eles achavam, eles estavam entendendo no sentido literal. Jesus, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida, né? Jesus está falando essas palavras realmente são espiritual, não literal. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente, o que Jesus realmente estava mostrando ali, ele estava realmente mostrando no sentido realmente espiritual, não no sentido realmente literal. O sentido realmente seria no sentido espiritual. Portanto, realmente, vamos ver aqui 6:53, aqui de João também, do Evangelho. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Portanto, Jesus está falando, quem não comer da minha carne, né? Da carne do Filho do Homem, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Portanto, realmente, ele fala, para ter vida é preciso comer a minha carne e beber meu sangue. Portanto, realmente, o que os discípulos entendiam, né, de uma forma literal, eles achavam que seria a carne de Jesus mesmo, né? Não é, mas só que Jesus estava falando de coisa espiritual, comer e beber é obedecer, né? A própria Bíblia está falando, este comer, este beber realmente é obedecer a palavra de Deus, é obedecer os mandamentos do Senhor. Portanto, realmente, o que está falando em 1 Coríntios, né, onde eu li, né, que o apóstolo Paulo está relatando ali, né, 1 Coríntios 11:23 adiante. Portanto, realmente também seria no sentido espiritual. Depois eu dar mais uma explicação ali, né, em 1 Coríntios, como eu falei. Mas aqui nós possamos observar, Jesus está falando aqui, o 53:6 do Evangelho. Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Portanto, este comer, este beber, realmente não é literalmente falando, entendeu? Realmente no sentido espiritual. É comer e beber. Portanto, realmente é no sentido espiritual. Vou somente aqui mostrar para os irmãos, tem uma Bíblia que está por metade aqui, que foi minha esposa que me deu essa Bíblia ainda quando nós, antes de casar. Ela levou para a Bahia, conheci ela lá na Bahia, ela foi na Bahia, conheci ela. Aí depois, com o tempo, ela levou essa Bíblia, de outra vez que ela foi, ela levou essa Bíblia, ou foi na primeira vez que nós conhecemos. Ela me deu, e eu gosto muito dessa Bíblia, que tem umas referências muito boas.
Portanto, aqui, né, a referência aqui dessa Bíblia, tem um estudo aqui nessa Bíblia aqui embaixo, para vocês realmente, né, observar o que eu estou falando, que tem sentido, né, nas palavras que eu estou falando. Aqui que é o versículo 53 aqui de João, do Evangelho de São João 6, e 53, que fala, Jesus, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em si mesmo. Vamos ver aqui a referência aqui, ó, a referência aqui embaixo, que tem um estudo aqui. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue deve ser compreendido espiritualmente. As expressões apontam para a morte em sacrifício e violenta que ele sofreria, e a necessidade de os crentes participar dos benefícios de sua morte, indo até ele e crendo nele, né? Indo até ele e crendo nele. Portanto, realmente, este comer, este beber, portanto, realmente é o obedecer, portanto, realmente a palavra de Deus. Comer e beber, portanto, realmente nós possamos observar que é entendido realmente, né, pela palavra de Deus, no sentido espiritual. Quando está falando comer e beber, não é como realmente muitos estão interpretando, né, que é comer um pedaço de pão e beber um pouquinho de vinho. Portanto, realmente não é isto que Jesus realmente estava falando. Portanto, Jesus estava ali fazendo como tipo uma simbologia, né, apresentando realmente algo como uma figura, né, e mostrando realmente o que ele haveria de passar, né, para que os discípulos realmente não viessem realmente abandonar a ele, mas que permanecessem realmente sendo fiel a ele, obedecendo os seus mandamentos. Isto realmente é o comer e o beber que Jesus realmente estava apresentando ali. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente, né, a Bíblia fala de sentido espiritual e literal. Portanto, realmente, que nós possamos realmente entender aqui, né, porque muitos têm entendido que, né, tem que comer um pedaço de pão, que é a Santa Ceia, né, que fala, né, eu também realmente já participei muito, né, que é a Santa Ceia, né, ali ora e tal. Mas só que, segundo o que a Bíblia realmente mostra, é um mal entendido, uma mal interpretação. Então é dificilmente realmente, somente se você observar bem a palavra, porque se você realmente for, realmente pelo sistema, pelo que aquilo que as pessoas realmente estão explicando, você realmente vai acabar realmente achando que é isso mesmo, porque 80%, portanto, até mais, vive nessa prática, achando realmente que, né, porque leu a Bíblia, mas só que não teve o discernimento, né? No meu entendimento, eu falo assim, que não teve realmente a interpretação para saber o que sentido realmente está falando, se realmente é literal ou se é espiritual. Portanto, realmente esta palavra, portanto, realmente é no sentido espiritual, este comer, este beber. Portanto, realmente aponta realmente para, né, o homem e a mulher realmente obedecer a Jesus, obedecer os seus mandamentos, viver na sua presença. Portanto, realmente estar comendo, estar bebendo, né? Portanto, realmente isto realmente nos mostra realmente no sentido espiritual. Portanto, nós possamos realmente observar em Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 20, né? Ali nós vamos ver realmente a respeito da ceia, como realmente no sentido espiritual, como realmente é apresentado, como realmente, como Deus pode realmente cear na vida do ser humano, né? Possamos realmente observar isso. É porque se nós muitas das vezes realmente, né, vamos dizer, não, temos que participar da Santa Ceia. Portanto, esta palavra Santa Ceia não existe na Bíblia. Portanto, realmente é algo que foi inventada por pessoas, né? Você pode procurar aí na sua Bíblia, você vai ver se você vai encontrar a palavra Santa Ceia. Não existe. A Bíblia realmente somente mostra a ceia do Senhor, porque uma vez só, em Coríntios 11, 23, se não faz da memória, né?
a ceia do Senhor. Portanto, esta palavra Santa Ceia realmente foi inventada, não tem na Bíblia. A ceia do Senhor parece que falou uma vez só. Vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele ceareis e ele comigo. Portanto, nós possamos observar aqui, 3:20, Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Portanto, aqui também é sentido espiritual, né? Estou à porta, aqui está falando do coração, né? Jesus está falando, estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então esse cear no sentido espiritual, ele vai trazer realmente, né, essa comida espiritual no coração do homem, né? Portanto, realmente ele vai cear, né, com ele, e ele com, né, eu cearei com ele e ele comigo. Portanto, terá realmente este encontro, né? Mas é Deus que realmente prepara esta comida, é espiritualmente falando, não é literalmente, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né, que seja o coração, aceitar as palavras do Senhor, aceitar o seu mandamento, entrarei, Deus vai entrar, né, Jesus vai entrar em sua casa, que será o nosso corpo. A Bíblia fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é uma casa, possamos dizer assim, é uma casa, né, a morada do Espírito Santo. Então vai entrar, né? Ouvir a minha voz e abrir a porta, abrir o coração, entrarei, porque Jesus só entra se abrir em sua casa, né, que é o nosso corpo, e com ele cearei, e ele comigo. Então acontecerá essa ceia, né, mas só que no sentido espiritual. Portanto, realmente o que Paulo realmente demonstra ali em Corinto, né, vamos voltar lá, acho que eu vou fazer esse vídeo só de uma vez, não vai ficar muito grande. Em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo realmente está relatando aqui 11:23, vamos ver o relato do apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é repartido por vós, fazei isto em memória de mim. Portanto, nós possamos observar que essas falas do apóstolo Paulo é no sentido espiritual. Portanto, realmente, se alguém realmente não explicar, dá para entender que é literal. Também diria que era literal. Mas só que não, né? Eu fui observar que é no sentido espiritual, porque o apóstolo Paulo, né, como eu mostrei ali, realmente ele foi levantado no ministério do Espírito. Portanto, o que ele fala aqui é espiritual, porque o que ele recebeu, o que o apóstolo Paulo recebeu, o que ele está entregando ali, não é que ele está entregando pão ali, né, para as pessoas. Não, ele recebeu do Senhor e está entregando. Por quê? O que ele recebeu foi palavra, foi mandamento. Porque naquele dia realmente, que realmente Jesus apresentou ali o pão, o cálice, né, para os discípulos, né, falando realmente, né, de comer e tal, né, que ele estava falando da sua morte, que ele já estava, né, partindo para que eles não esquecessem, né, os significados são esses. Portanto, o apóstolo Paulo não estava ali. Portanto, o apóstolo Paulo foi chamado depois, né? Com muito tempo, realmente, porque nesse tempo o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, né? Aqui em Gálatas, você observa aqui em Gálatas, capítulo 1. Deixa eu ver se eu vejo aqui, se eu consigo aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo, vou ver aqui do 13. Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Gálatas 1:13 aqui. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Portanto, realmente, nesse tempo, o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, ele estava assolando a igreja. Portanto, ainda não tinha sido chamado. E depois, realmente, foi que ele foi chamado, né?
realmente por Cristo, depois realmente da sua assunção. Portanto, realmente ele já foi chamado para o ministério do Espírito, porque quando refere depois da assunção de nosso Senhor Jesus Cristo, realmente o ministério de Cristo realmente é totalmente no sentido espiritual. Portanto, Paulo já foi chamado no ministério do Espírito. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, o ministério do apóstolo Paulo realmente é o ministério do Espírito. Portanto, realmente as palavras do apóstolo Paulo aqui no sentido realmente espiritual. Já é no sentido espiritual, não no sentido literal. Portanto, que o apóstolo Paulo ali, né, estava entregando para eles era a ordenança, era mandamento, ensinamento, né, que até mesmo Paulo realmente, né, o apóstolo Paulo ali, ele observasse ali na igreja de Corinto, né, que muitos realmente levaram, né, um banquete para comer ali na igreja, mas realmente começaram a fazer dissensões, né, para uns tinha e para outros não. Portanto, realmente, ele até mesmo realmente falasse que se eles tivessem fome, comia em casa. Portanto, ali não era a ceia do Senhor. Entendeu? Portanto, realmente, ele não achou bom o que ele estava fazendo ali, porque estava tendo dissensões. E nós possamos realmente observar que até a comida ou comer, realmente, isso faz parte da aliança com Deus. Quando realmente as pessoas ajudam o próximo, as pessoas realmente convidam pessoas para comer em sua casa, que sejam pessoas realmente que estão necessitadas e ali realmente depois ajuda aquela pessoa, até mesmo dar mantimento para que ele possa levar, depois daquele banquete. Portanto, isso realmente é algo que está realmente, é uma aliança que as pessoas estão tendo com Deus. Portanto, realmente, isso realmente faz parte realmente desta aliança. Mas nós possamos realmente observar que o ministério de apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo estava ali falando com eles. Não é que ele estava realmente, dando pão para o povo, para os discípulos, para as multidões que estavam ali. Não, realmente ele estava trazendo realmente explicações, quando nós lê 11, 17, de 1 Coríntios. Você possa entender dessa forma. Vamos ver aqui no 15 de 1 Coríntios, já estou encerrando aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, realmente, porque primeiro vos entreguei o que também recebi. O que ele estava entregando ali foi o que recebeu, foi mandamento, ordenança, não pão, um pedaço de pão. Ele estava entregando ali realmente palavra, os mandamentos do Senhor. Portanto, realmente devemos compreender, realmente, não vou, posso até trazer realmente um outro vídeo para concluir, porque não vai dar para concluir, senão vai ficar muito grande o vídeo. Tem muitos assuntos aqui que vai abrir muito a mente das pessoas, mas só que não vai dar porque o vídeo vai ficar muito grande. Amém? Você que realmente vai ver esse vídeo, para que você realmente não venha se ignorar, mas você venha examinar, e realmente examinando e observando que nós possamos realmente entender muitas coisas que muitas das vezes realmente não as pessoas não têm falado, não têm ensinado, portanto realmente está em oculto. Portanto, realmente, o que eu estou mostrando aqui é para o seu bem, é para o bem de todos nós, para que nós possamos realmente aprender do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, que você possa estar compartilhando, amém? Não pense que esse vídeo aqui não é para estar afrontando, não é para estar mostrando, mas na verdade, realmente, a maioria, mais de 80% entende realmente dessa forma, que na verdade, realmente, esse comer é literal, esse beber, mas só que é no sentido espiritual. Não precisamos realmente, isto realmente, essa parte, da ceia que acontece realmente é da parte do Senhor. Ele entrará em nós e assim realmente acontecerá na nossa vida, amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe, amém?